Prazer revê-los. Bom, então agora nós vamos ter a apresentação do professor Erickson Nascimento. O Erickson é cria da casa, né? Fez graduação, mestrado, doutorado aqui no Departamento de Ciência da Computação e está recém-chegado do pós-doc dele na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Há um mês atrás, Erickson, que você voltou? Um mês. Então, deve estar trazendo coisas novas de lá nessa apresentação de hoje, né? Então, ele vai falar sobre aprendizado de máquina para manipulação de imagens e fotografia computacional. Erickson, a palavra está contigo. Obrigado, professor Omar, pela introdução. Olá, pessoal, novamente, né? Eu estava aqui na segunda-feira, não sei se vocês se lembram de mim. Na segunda-feira eu dei foi mais uma palestra, né, sobre alguns dos projetos que a gente tem desenvolvido lá no laboratório. Esse aqui eu vou tentar fazer um mix de... Isso é um mini curso, então a minha ideia é mostrar alguma coisa aqui, vão ter alguns códigos que vocês vão poder depois tentar executar em casa, ou logo depois que acabar aqui, depois de 5h30, e também alguns resultados de projetos de pesquisa nessa área que a gente também está desenvolvendo dentro do laboratório, tá? Então, a agenda ela é a seguinte, tá? A primeira coisa que eu vou tentar mostrar para vocês aqui é um pouquinho dessa parte aqui da criação de panorama, tá? A ideia é vocês terem um código para fazer o seu próprio panorama lá na casa de vocês. Em seguida, a parte de blending de imagem, tá? Ou composição, e aí o próximo passo vai ser como gerar vídeos de forma automática. Então, esse aqui é o Ronaldo, ele não dança, isso é um vídeo gerado, né? Isso não existe de verdade, não. Assim, esse aqui é de verdade, né? O Bruno Mars dançando, e esse aqui é um dos nossos alunos lá, que a gente transferiu o movimento, né, do Bruno Mars para ele. Tá? Então, vai ser meio assim, talvez eu vou falar um pouco rápido aqui, para vocês poderem ter acesso a esses 3 tópicos aí, que estão na parte de manipulação de imagem e fotografia computacional. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber, porque o que eu estou falando aqui é sobre manipulação de imagens. Então, o que é imagem? Tá? No nosso caso aqui, a imagem vai ser uma matriz de números. Ok? E essa matriz de números, ela pode ter, cada elemento da matriz pode ser um número só, no caso de uma matriz, de uma imagem de tons de cinza, ou 3 números, né? Um para o canal vermelho, um para o verde, outro para o azul, ou em outro sistema de cor que você deseja, né? Não é só o RGB que existe, não. Tá? E o que a imagem tem de relevante? Bom, a imagem é uma forma de medir o ambiente no qual nós estamos imersos, tá? O mundo. E quando você faz essa medida, a imagem ela guarda para você ali informações fotométricas, por exemplo, brilho, intensidade, cor e propriedade de reflectância da superfície, ou reflexão ou não reflexão, como, por exemplo, uma região onde reflete muito, outra que reflete pouco, outra que é completamente translúcida. Tá? Mas na imagem também a gente consegue extrair informações geométricas, posições, pontos, linhas, curva, qual que é a orientação da câmera e as formas e objetos e superfícies. Tá? Bom, então como que a imagem consegue medir tudo isso lá da nossa cena? Tá? É o seguinte, o processo aqui é bem resumido, né? A gente tem a cena, tá? Que é a parte que a gente está interessado. A gente tem um sensor que vai medir essa cena, que é a nossa câmera, só que a câmera ela mede o quê? Ela mede informação fotométrica. Então, a gente precisa da iluminação também. Tá? Então, essa interação entre a iluminação e a cena e o seu dispositivo de medida vai gerar as suas medidas, que são as imagens. Aqui, o resultado final da sua imagem, que vai estar lá discretizado. Ok? Beleza. Então, nesse processo todo, o que acontece? Imagina um ponto XYZ aqui no mundo. Tá?
ele vai passar por uma matriz de rotação e translação, aqui está a translação e aqui está a matriz de rotação. Depois ele vai passar por uma outra matriz de projeção, finalmente mais uma que é para ajustar os parâmetros internos da sua câmera, tá? E finalmente você tem o seu pixel, ok? Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu estou falando de fotografia computacional, então, fotografia, tá? E manipulação de imagem. Então, a ideia é, como que a gente pode mexer aqui nos pixels de forma com que o resultado seja plausível para esses pontos tridimensionais na cena. Legal? Então, olha só, eu falei que tem a matriz de rotação e translação, e tem uma matriz lá de projeção. Tá? Essa matriz de projeção, ela dá, por exemplo, o que tem lá? Tem distância focal da sua câmera, né? O tipo da lente da sua câmera. Isso te proporciona fazer fotografias diferentes. Olha só, isso aqui, esse ambiente é o mesmo, mas a imagem é diferente. Por quê? Porque a distância focal aqui é diferente. Você vê que aqui, ó, né, tem um ponto de convergência lá na frente, tá vendo? Esses caras aqui estão convergindo. Aqui já não está tão explícito assim. Como que você conseguiu tirar uma foto diferente, do mesmo, ter um resultado diferente da mesma cena? Mexendo seus parâmetros da câmera. Tá? Uma outra forma é mexer a câmera. Né? A gente não tem a matriz de translação e rotação, então, dá para você ir lá, tirar uma foto do ambiente como esse e outra foto do mesmo ambiente, só que agora está parecendo ser outra coisa. Né? Por quê? Porque eu movi a câmera de lugar. Né? Dá para fazer coisas legais também. O seguinte, agora eu vou contar uma história para vocês. Eu estava brincando com o meu cachorro e aí eu parei e tirei uma foto dele. E aí mandei essa foto para um amigo meu. Tá? Ele está todo felizão lá. Estava jogando disco para ele, né? Ele fica todo feliz com isso. E aí eu mandei essa foto para um amigo meu e isso criou uma confusão enorme. Por quê? Porque a filha dele cismou que queria um cachorro gigante igual ao do colega. Tá? E foi um problema. Ele não conseguia convencer ela de que, não, ele não é gigante. Aí eu falei assim, olha lá, a cara dele é bem maior que a cara do seu amigo. Né? Aí eu tive que mandar uma outra foto para ele, para mostrar que o cachorro não era tão grande quanto ela achava que ele fosse. Tá? Mas por que isso aconteceu? Por causa da posição que eu coloquei a câmera na hora que eu tirei a foto. Tá? Agora, o que acontece quando você não consegue manipular os parâmetros da sua câmera? Significa que você está preso ali num tipo de foto que você pode tirar? Não. E aí, esse é o tema da palestra. E a primeira coisa que eu vou falar aqui e mostrar para vocês como fazer é mosaico, né? Composição de imagem. Essa é uma foto que eu tirei lá na Marina de Berkeley. Tá? Olha só, essa aqui é uma foto no deserto de sal, lá de Utah. Essa é a foto toda. Tá? Mas eu tirei com a mesma câmera eu tirei essa foto. Eu não mudei nada. Bom, vocês podem tentar mudar, o dispositivo que eu usei foi esse aqui. Ó, né? Eu não consigo mudar a distância focal, essas coisas todas da câmera. Como que eu consegui, com a mesma câmera, tirar uma foto como essa e outra foto como essa? Tá? Porque a minha câmera tem uma limitação do ângulo de visualização horizontal e vertical dela. Tá? Então, para fazer isso, a gente pode fazer usando manipulação da imagem e as técnicas de fotografia computacional. Então, como que funciona? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que vocês poderiam fazer isso. Tá? Se vocês sabem C++, ao final, eu espero que vocês consigam lá implementar também. Tá? A ideia é a seguinte. Tá? Você tem duas imagens ou mais. Eu vou mostrar só com duas aqui, tá? Mas você pode ter N imagens. Tem a imagem de um lado e a imagem do outro. Está vendo que essa imagem aqui tem mais conteúdo à direita do que essa aqui? A ideia é juntar essas duas aqui, essa aqui juntada aqui e fazer uma imagem cobrindo mais da cena. Tá? Então,
qual que é o processo que a gente usa? O primeiro passo é registrar essas imagens. Tá? Então, eu tenho que arrumar uma forma de pegar esse bloquinho amarelo aqui e falar onde que ele está nessa imagem. E pegar esse bloquinho vermelho aqui e falar onde que ele está nessa imagem. Eu vou fazer isso para vários bloquinhos e depois eu vou colar as imagens. Tá? Se eu conseguir fazer isso bem feito, vai dar certo. Então, o primeiro passo que a gente tem que ver como fazer é como registrar essas imagens. Tá? Como que a gente faz? A gente não pega a imagem inteira e compara com toda outra região, não. Porque vai ter, assim, por causa da projeção, as regiões elas não são idênticas, vão ter diferenças. Tá? Então, o que a gente faz? A gente faz uma seleção, imagina esse aqui. Ó. Eu tenho uma cena aqui onde tem um livro. Não é um livro, eu acho que é uma caixa de cereal, que está aqui. Aí eu tenho que tentar ver aonde que esse objeto está nessa cena. O que eu faço? Ora, eu vou fazer assim, ó. Primeiro passo é fazer a detecção de pontos de interesse. São esses pontinhos vermelhos aqui. Eu faço no objeto que eu estou procurando e na cena onde que eu gostaria de encontrar ele. Aí, para cada pontinho vermelho desse, eu crio uma assinatura, como fosse nosso CPF. E aí eu vou comparar e falar, olha, esse pontinho vermelho é esse pontinho vermelho aqui. Esse outro vermelho está aqui. Tá? Ok? Bom, então o primeiro passo é como fazer essa detecção desses pontos de interesse. Tá? E a ideia é fazer essa escolha de forma que eu vou maximizar essas propriedades para detectar o objeto, tipo invariância rotação, invariância escala, né? Invariância iluminação. Tá? E aí você pode fazer isso lá na OpenCV, que é uma biblioteca de visão computacional, né? Tem vários detectores diferentes. Aqui só alguns exemplos: SIFT, BRISC, FAST, SURF. Aí no final o que você vai ter? Você vai ter ele faz a detecção para você e te dá aqui, ó, esse círculo aqui está falando mais ou menos a escala do ponto, se ele está mais distante ou se ele está mais próximo. E também fala da orientação daquele ponto. Como que você faz isso? Bom, você pode usar aqui a OpenCV. O que eu fiz? Ó, carreguei a imagem, aí criei aqui, eu estou usando o BRISC, que é um detector. Está aqui, criei ele aqui. Ó. Aí eu falo, olha, BRISC, detecta os keypoints para mim nessa imagem. Aí ele me dá uma lista aqui com os keypoints detectados. Agora, o que eu faço? Falo, BRISC, para cada keypoint aqui, nessa imagem, me dá uma assinatura dele. Aí ele vai te retornar os descritores, os keypoints de novo, e as assinaturas deles, que são os descritores. Tá? Como que esses descritores parecem? Tá? Esses são histogramas, aí vai variar de técnica para técnica. Tem os descritores binários, onde é basicamente um string com zeros e uns. E aí você pode comparar se você tem strings iguais. Se for, por exemplo, um outro tipo SIFT, tá? O BRISC, ele vai te dar uma matriz, né? um vetor com vários números. Tá? A ideia é, se esse formato aqui for igual a esse, que não é, né? Aqui, ó, esse é o keypoint 550. Esse é o keypoint 1408. Provavelmente não são do mesmo ponto, porque os descritores estão diferentes. Tá? Então, a ideia é ficar comparando esses histogramas, que são as assinaturas, e, ao final, ter a correspondência. Feito isso, tá? O que a gente tem? Olha só, primeiro passo, eu estou fazendo a detecção aqui. Ó, peguei... aqui eu estou usando um outro detector, tá? Chama SURF. Criei ele aqui. Aqui é só um parâmetro dele, da sensibilidade dele. Aqui, ó, a lista de onde que eu vou colocar os keypoints. É do tipo, keypoint é um vector. Tá? Aí eu vou guardar um para o objeto e outro, por exemplo, para a cena. Tá? Aí o que eu faço? Para a imagem onde tem objeto, detecta para mim e coloca os pontos aqui. Para a imagem que tem a cena, detecta para mim e coloca os pontos de interesse aqui. Primeira parte, detecção dos keypoints. Segunda, calcular os descritores. Vamos lá, o SURF também calcula descritor. Então, eu crio o extrator e agora eu falo, olha,
para essa imagem, para cada key point aqui dentro, calcula para mim os descritores. E eu faço isso também para a imagem da cena. Feito isso, agora é corresponder. Então, olha aqui, o que eu faço? Tem lá no OpenCV, né, esse Flame-Based Matcher, tá, que é para fazer a comparação entre os descritores. Então, ó, descritores do objeto, descritores da cena. E aí ele vai colocar todos os matches aqui. E aí você sabe quem que corresponde a quem. Ok? Bom, agora, o que eu tenho? Eu tenho aqueles quadradinhos, o amarelo e o vermelho, correspondidos. Tá? O que falta? Falta agora pegar e calcular uma transformação que leva uma imagem para outra imagem, baseado nessas correspondências. Tá? Então, qual que é a ideia? Tá? A gente tem aqui um ponto, tá? Esse ponto, quando ele é projetado, um ponto no mundo, quando ele é projetado, ele passa pela, lembra, matriz de rotação, translação, projeção, parâmetros internos da câmera, virou pixel, tá? Só que se eu considerar que esse ponto ele está num plano, eu tenho um atalho aqui, ó, que esse processo todo aqui, dessas três matrizes, podem ser representados por uma única matriz chamada homografia. Tá? O que é legal disso? Olha aqui, aqui eu tenho 9 mais 3, não, desculpa, 8, não, 9, né? 9 mais 3, dá 12, correto? Aqui eu tenho mais um valor, e aqui eu tenho mais 6 valores, tá? Então, 12 mais 1, 14, não, 13, mais 6, quanto que dá, gente? Quem está acordado aí? Hã? 19. Aqui, ó, eu só tenho 3, então é muito mais fácil eu tentar seguir esse caminho aqui, tá? E aí eu vou mostrar de forma bem resumida, quem tiver mais interesse, tem as disciplinas, né, visão computacional aí para vocês fazerem, como que a gente chega naquela matriz. Pensa no caso dessa câmera aqui, tá? Olha só, eu tenho esses pontos aqui, que são pontos no mundo, lá no 3D. Isso aqui é na imagem. Então, esse ponto aqui, ó, por exemplo, ó, esse pixel, seria a projeção desse ponto, tá? Aí a câmera está naquela posição. Você gira a câmera gira ela, né, mexe nela um pouquinho, aí você vê que os pixels mudaram de lugar. Tá? Vamos pegar esse ponto aqui que está aparecendo teoricamente nas duas imagens lá, tá vendo? Vamos supor que o pixel dele seja esse aqui, ó. Ok? Olha o que está acontecendo. Vamos voltar para aquelas matrizes lá de processo de formação de imagem. Eu tenho um ponto lá no mundo, x, y, z, não tem translação nenhuma, tá tudo zero aqui, ó, tá? Porque a câmera não transladou, ela só rotacionou. Então, eu tenho a rotação, tenho a projeção, os parâmetros internos e o pixel. Legal. Ora, se eu começar a trabalhar isso aqui, o que vai acontecer? Vocês vão ver que, pegando essas três matrizes aqui, tá? E multiplicando, porque aqui, ó, aqui está tudo zero, tá? Então, a gente já pode tirar essa linha aqui, ó. Essa linha aqui e essa linha aqui. Então, virou 3 por 3. Tá? Essa aqui também sai, essa aqui também sai. Então, fica 3 por 3, 3 por 3. Vai dar uma matriz 3 por 3. Vezes outra 3 por 3, dá 3 por 3. No fim, eu tenho x, y, z vezes uma matriz 3 por 3, que vai dar o meu pixel. Essa matriz é a matriz de homografia. O que é interessante? Pensa quando eu girei a câmera, tá? O ponto é o mesmo, x, y, z, x, y, z. O que vai mudar? A rotação, correto? Se eu voltar lá, ó, aqui não muda, porque a distância focal da câmera não mudou. Isso aqui também não muda, porque os parâmetros internos da câmera não mudou. Tipo distância focal, por exemplo. O que mudou foram as rotações, tá? Então, vai dar matriz diferente. Tem essa matriz aqui e essa aqui. Tá? O ponto é o mesmo. Então, e aí o ponto mesmo multiplicado por matriz diferente vai dar valores diferentes. Eu igualo, né, porque esse aqui é igual a esse aqui, eu igualo, no fim eu vou ter o pixel, depois de rotacionado, vai ser igual a essa multiplicação aqui
vezes o pixel antes de ser rotacionado. Uma matriz 3x3 com outra 3x3, outra matriz 3x3. Então, eu só preciso achar essa tal dessa matriz 3x3 que mapeia o ponto, o pixel quando eu rotacionei a câmera, para quando eu não rotacionei. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo mapear uma imagem na outra. Como que você faz? Bom, o cálculo mesmo, aí é assunto para disciplina, tá? Aqui vocês podem ir lá na biblioteca ComPCV e usar esse Find Homography. O que ele está fazendo? Ó, você dá os pontos da imagem 1 e os pontos da imagem 2, que você correspondeu antes, que eu mostrei, e aí ele vai calcular a matriz H para vocês. Pronto, você tem a matriz H. Legal, agora, bom, você tem esse monte de imagens aqui, e com vários Hs mapeando, né, essa aqui para essa, outra H que mapeia essa para essa, e assim sucessivamente. Você pode usar essa matriz, esse código aqui, ó, Warp Perspective. O que você faz? Você pega essa imagem aqui, usa essa homografia e transforma essa imagem de acordo com essa homografia e coloca o resultado aqui. E aí você vai fazendo isso para os seus pares de imagem, e ao final você tem o seu panorama. Ok? Legal? Então, vocês podem depois pegar esses códigos e ir colocando lá, né, fazer um main disso e dar certinho, tá? Aqui no caso para 2 imagens, mas aí você pode fazer par a par. Legal? Alguém tem alguma dúvida? Bom, sim, sim, mas isso o Matcher vai cuidar para você, tá? Legal. Agora, a próxima coisa que eu queria falar é de composição de imagem, tá? Por exemplo, né? Quem nunca fez isso, né, gente? Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, imagina que você tem essa cena aqui, essa imagem, desculpa, e tem essa outra. Vocês perceberam que são imagens diferentes, né? Assim, tem o céu, tem o lago, tá? Mas são diferentes, são cenas diferentes. Só que uma não tem lá o sol, né, e não tem refletido. A ideia eu queria colar esse sol na minha outra imagem, tá? Qual que é a solução? Como que a gente poderia fazer isso? Paintbrush, né, gente? Você pega lá, o que você faz? Pega a sua imagem, usa lá todas as suas habilidades e tudo que o Paintbrush te oferece e fica muito ruim, né? Não é o jeito legal de ser feito, tá? Como que a gente faz isso? Tem várias formas, eu vou mostrar uma delas. Chama edição de imagem usando Poisson, tá? Vamos lá. Qual que é a ideia por trás? A ideia por trás é a seguinte. Você tem essas 2 imagens aqui. Aqui, ó, é a imagem de destino. Essa aqui é a imagem fonte. Tá vendo que tem vocês estão conseguindo ver aqui que tem um rapaz aqui? Mais ou menos. Não? Estão vendo agora? Então, por que está desse jeito? Porque eu guardei só as diferenças entre os pixels na imagem dele. Isso a gente chama de gradiente. O quanto que um pixel vizinho está variando em relação ao outro, a intensidade, tá? Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, eu tenho essa região aqui, que é a região que eu quero transferir, né? Igual o Sol lá. E eu quero colocar ela aqui, tá? Então, a ideia dessa abordagem eu vou minimizar essa diferença, a diferença quadrática entre essa parte aqui, esses gradientes aqui e os gradientes aqui da Mona Lisa. O background eu vou manter fixo, tá? Aí o resultado é esse aqui. Ok? Então, qual que é a formulação por trás? Né? A formulação é a seguinte, ó. Eu tenho esse campo de vetores aqui que representa
os meus gradientes. Eu tenho a região onde que vai receber a imagem. Aqui é a imagem final. Eu quero que essa região aqui tenha gradientes muito parecidos com dessa aqui, tá? E que a borda não se altere. Tá? Em termos de equação, tá? É basicamente aqui, ó, V é esse campo vetorial, F é a função que eu estou procurando, aqui é o gradiente da função, tem que ser igual àquele campo vetorial. E lá na borda tem que ser igual. Então, eu tenho que resolver essa equação. A solução para essa equação é a mesma a solução da equação de Poisson, por isso que chama edição de imagem por Poisson. Eu vou fazer a versão 1D aqui para vocês verem como que acontece. Imagina que eu tenho esse histograma aqui que eu quero transferir para cá. Mas eu quero pegar só a parte vermelha e colocar nessa parte aqui. Tá? Então, primeira coisa é calcular o gradiente aqui na fonte. Então, olha só, aqui é 3, aqui é 4. Então, daqui foi de 3 para 4, mais 1. Aqui foi de 4 para 3, menos 1. Aqui foi de 3 para 5, mais 2. De 5 para 4, menos 1. De 4 para 2. Eu acho que eu errei um de cada aqui, né? Mas, assim, o gradiente está certo. Então, fica mais 1, menos 1, mais 2, menos 1, menos 1. Beleza, calculei. Então, o que eu quero? Lembra lá da ideia. Minimizar a diferença quadrática entre os gradientes. Então, anotei aqui, ó, a borda F1 e F6 é 6 e 1. Por quê? Uai, porque é o que está lá. A gente falou que vai manter. A borda aqui é 1, F1 é 6. F6 é 1. Então, mantém. Agora, eu preciso achar F2, F3, F4, F5. Aí eu falei, olha só, F2 menos F1 tem que ser igual ao gradiente anterior, menos 1. F3 menos F2 tem que ser igual ao gradiente anterior. Quanto? Menos 1. Aliás, desculpa. F2 menos 1 tem que ser igual ao gradiente anterior, mais 1. Aí tem um menos aqui porque eu quero minimizar a diferença quadrática. Aqui F3 menos F2, menos 1. Menos aqui porque eu estou minimizando. E assim sucessivamente. Legal? Esses três aqui eu posso reunir tudo, né, e dar essa equação aqui grandona. E eu quero achar o F2, né, o F1 aqui sumiu porque eu já tenho ele, né? Olha lá, 6. O F6 também não está aqui, porque eu já tenho 1. Aí quando eu saio fazer as contas aqui, por isso que apareceu esse 49 aqui, tá vendo? E tem um 4 aqui também e tal. E um outro 4 ali, ó. Então eu quero minimizar isso. Como que eu faço, tá? Eu calculo a derivada daquela equação em relação a cada uma das componentes dos f's que eu estou procurando. Derivada, aqui eu chamei aquela equação de Q. Derivada de Q em relação a F2, derivada de Q em relação a F3, até F5. Então, ó, derivando, eu fiquei 2F2 mais 2F2 menos 2F3 menos 16. E aí eu igualo cada uma dessas equações a zero. Se eu fizer, fazendo desse jeito, eu posso escrever como um sistema linear, tá? Desse jeito aqui que vocês estão vendo. Então, isso aqui, ó, deixa eu ver se eu vou conseguir escrever aqui. Fica assim, ó, A... Ixi, será que eu não vou conseguir? Ih, não vou. Tô dando um monte de spoiler aqui. Aqui, ó. Voltei. Beleza. Bom, vai ficar assim, ó. A... x igual a b. Vocês concordam? Eu chamo esse vetor aqui de b, esse vetor aqui de x e esse vetor aqui, essa matriz de A. Aí, AX igual a B é um sistema linear. A gente sabe resolver isso. Ao resolver, o resultado é F2 igual a 6, F4 igual, F3 igual a 4, 5 e 3. Está aqui. Foi transferido para lá. Tá? No caso 2D, é essencialmente a mesma coisa. O que vai mudar? Vai mudar que você vai ter que calcular essa matriz, a matriz. Você continua com A, x igual a B. O B é o divergente lá da sua função, tá? O divergente calcula assim, né? 4 vezes f, menos 4 vezes f, mais f, mais f. Tá vendo aqui, ó?
xy, x menos 1, y, x, y menos 1, x mais 1. Está vendo que eu estou calculando assim, usando uma vizinhança, né, eu estou olhando de cima, de baixo, da esquerda, da direita. Tá? O resultado é uma matriz esparsa, como essa aqui. Tá? E o B, você calcula fazendo isso aqui, né, usando essa equação, você vai ter o A, igual a essa matriz. Para essa imagem que o A fique essa matriz, o B é o divergente aqui, e aí você calcula o X, que é o seu F, que é o valor dos picos que você vai ter. Ao final, você pode fazer coisas como essa aqui. Ó. Pegou essa região, colocou nessa região. Se a gente não fizesse esse ajuste, né, se fizesse no Paint, ia dar esse resultado. E aí, após o blend do Poisson, o resultado é esse aqui. Você tem um urso nadando, duas crianças nadando. Você vai colocar o urso e as crianças numa outra imagem de piscina. Então, se fosse no Paint, no Microsoft Paint, ia dar isso aqui. Aí, após fazer o Poisson, tá vendo? Legal? Dúvidas aqui? Esse é um pouquinho mais complicado de fazer. Mas eu acho que eu deixei aqui, ó. Aqui tem um código, ó. Vocês podem ir lá, vai ter o código todo completo lá, tá bom? Ok, nossa, eu estou indo muito rápido, estou com muito tempo aqui ainda. Agora a terceira coisa que eu vou mostrar para vocês é a parte de geração de vídeo, tá? Qual que é a ideia? A ideia é, você tem uma imagem sua e tem um vídeo, e você quer que você tem os mesmos movimentos que estão presentes naquele vídeo. Então, esse aqui é o Ronaldo dançando aí igual ao Bruno Mars. Acredita em mim, ele não dança igual ao Bruno Mars. Tá? Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Tá? Antes de mostrar qual que é o processo, eu vou ter que abrir um parênteses bem grande aqui para explicar a vocês uma série de coisas, mas vai ser legal. Vamos lá. O primeiro passo é o seguinte. Por um acaso vocês conhecem, alguém aqui conhece uma dessas pessoas? Exatamente, essas pessoas não existem. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Hein? Essas pessoas são pessoas geradas por um algoritmo de aprendizado de máquina. Elas não existem, tá? Foi completamente gerada do nada, ok? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como que essa coisa vem evoluindo. Isso aqui foi em 2014 ou 15. Você vê que em 2015 já ainda dá para ver algumas coisas estranhas, né? O olho aqui está estranho, né? 2016 já melhorou, 2017 já está bom e 2018 aqui são os resultados, tá? Como que isso é feito? Vamos lá. A ideia é a seguinte, imagine que você tem uma base com um monte de faces de pessoas de verdade, foto mesmo. Bom, se eu tenho essa base, eu posso pegar uma foto lá e usar essa foto para alguma coisa. Aqui eu estou falando que qualquer X aqui, ó, qualquer X aqui, tá um determinado X, segue essa distribuição aqui. Eu estou te falando de P-data porque são os dados que eu tenho, ok? Eu vou imaginar o seguinte, se de alguma maneira eu consiga, sei lá, tá, gerar uma distribuição como essa, de faces. Bom, aí eu poderia simplesmente mostrar uma imagem de lá de dentro. Por exemplo, aqui, vamos supor que de alguma maneira eu sei fazer esse P-model. E esse P-model é uma distribuição de imagens de face. Ora, se eu tiver essa distribuição, eu vou lá e amostro dela e eu tenho uma face nova que não existe, tá? Isso não é uma foto de alguém, tá? Então, como que isso é feito? Como que essas imagens, como que pode ser feito? Essa é uma das abordagens, é a que atualmente tem trazido os melhores resultados. Alguém já viu esse filme, Prenda-me se for capaz? Quem já viu? A ideia desse filme é a seguinte, para quem não viu, é assim, ó, como que é a história? Eu vou... o Leonardo DiCaprio morre no final.
já começar com spoiler bem, né? Tô brincando, não morre não, tá? A ideia é assim, ó. A história é basicamente assim, o Leonardo DiCaprio é um falsificador de cheque. Um cara que se especializou em falsificar cheques, né? E o Tom Hanks é um agente federal especialista em detecção de falsificação. Legal? Então, e aí, é claro que ninguém nasce especialista em falsificação. Como que as coisas acontecem? Ao longo do tempo, você vai adquirindo know-how, né? E ficando cada vez... Bom, se você não for preso antes, né? Eu não estou falando para ninguém falsificar cheque, tá, gente? Só um exemplo. Ao longo do tempo, você vai se aperfeiçoando, correto? Então, o que acontece ao longo do filme, né? O Tom Hanks fica procurando lá o Leonardo DiCaprio, tá? E o Leonardo DiCaprio vai se aperfeiçoando. Então, essa que é a ideia. Imagina o seguinte, vamos supor que ele é uma boa pessoa, não falsifica cheque, isso é errado, né? Então, o que ele faz? Ele gera imagens, tá? Aí, toda imagem que ele gerar, vamos supor que ele gerou a imagem 1.8 aqui. O Tom Hanks vai pegar e vai olhar. Essa imagem é falsa ou não? Aí, e aí o Tom Hanks também vai olhar em outras imagens, né? Imagem de verdade, né? Imagem gerada não, fotografias. Aí a ideia é que o Tom Hanks, com o passar do tempo, vai ficar cada vez melhor em falar quando uma imagem é de verdade, quando uma imagem é de mentira. Correto? Se ao longo do tempo ele sempre for fazendo isso, quando ele errar, ele olha onde que ele errou e ele melhora, tá? Mas se essa informação for passada para o Leonardo DiCaprio, o que vai acontecer? Ele vai ver onde que ele errou na hora dele fazer a falsificação, tá? E aí ele vai melhorar. Bom, se ele, né, ele pode se esforçar para melhorar. E se ele não for preso, depois de um tempo, ele vai ficar tão bom que vai ficar difícil para o Tom Hanks ver se aquele cheque é de mentira ou não. Entenderam a ideia? Então, aquelas imagens que eu mostrei, elas são feitas exatamente dessa maneira. O Leonardo DiCaprio é representado por uma rede neural, e o Tom Hanks também. Tá? E essas redes são treinadas, né, juntas, né, de forma com que o gerador ali fique cada vez melhor em gerar uma imagem o mais próxima possível de uma imagem verdadeira. Ok? E aí agora que eu vou abrir meu parênteses. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é uma rede neural. Quem sabe o que é uma rede neural? Tá. Tirando o cara que está dormindo ali, tem só mais dois que não sabem. O meu parênteses vai para vocês. A ideia, então, é a seguinte, ó. Eu vou dar um exemplo aqui inicial com classificação. Imagina que você tem uma imagem e quer classificar ela. Se é uma laranja, se é uma maçã, um tomate, uma vaca. Tá? Então, eu preciso, de alguma maneira, descobrir que função é essa. Como que essa função F mapeia essa imagem para esse texto. Essa imagem para esse texto e essa imagem para esse texto. Uma forma de fazer isso é usando dados que você tem anotado. Você fala, olha, essa imagem aqui é de uma maçã, essa imagem aqui é de uma laranja, tá? Isso chama um tipo de treinamento supervisionado. E essas redes neurais são abordagens para você fazer a aproximação dessas funções. Como que funciona, tá? Pensa que esse input aqui, ó, são os pixels da sua imagem, tá? O output é a classe, por exemplo, aqui, se for laranja, vai ser 1 e aqui 0. Se for banana, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1, ok? Então, o que a gente vai passar? Vai passar assim, passa um monte de números aqui que são os pixels e passa a classe aqui. Então, o que a gente vai fazer é tentar fazer uma combinação linear desses números aqui, junto com algumas funções, que vai sair fazendo o cálculo aqui, vai chegar um número aqui. Se chegar 1 aqui e 0, e o que entrou aqui era uma maçã, legal, acertou. Tá? Então, a ideia é assim, ó, cada link desse aqui tem um peso, né, um W. Esses W são somados, né,
eles são combinados linearmente e passam por uma função. Essa função a gente chama de função de ativação. Ela vai passar um determinado valor para cá ou não, tá? Aqui é uma outra representação, né? E aí a função de um exemplo de função de ativação é essa aqui, a ReLU. Então você tem lá, o que ela vai fazer? Ela vai fazer assim: se for maior que 0, ela passa o valor que você calculou anteriormente. Se for negativa, ela passa 0. Ok? Bom, quando você faz esse processo para ir para frente, né, propagando esses valores, no final você vai ter um número. Esse número você vai checar para ver se bate com a classe da sua imagem. Você pode estar certo ou você pode estar errado. Ou você pode estar muito certo ou pode estar muito errado. Então a gente tem que medir isso. Como que a gente faz? Faz o seguinte, ó. Eu acho que eu descobri como que eu faço para... Deixa eu ver aqui, eu vi um negocinho aqui, deixa eu ver. Aqui. Caneta. Legal, deu. Então, por exemplo, aqui, ó, tem funções, formas de medir seu erro diferentes, tá? Então, eu vou usar essa cross-entropy aqui, que tem essa fórmula aí. Qual que é a ideia, tá? Eu vou lá, eu vou somar, olha aqui, ó. W1 WK vezes log de HXK, e aí eu vou somando todo mundo e tiro menos, né? Faço o valor negativo. O HX é o predito e o YK é exatamente o valor que você esperava, tá? Então vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui rapidinho, porque vai dar certo. Olha, vou ir para cada valor aqui do predito. Então, Y1, Y0 é 0, vezes log de HXK, que é 0,1. Tem um menos aqui no final, né? Mais, aí depois 0 vezes log de 0,3. Mais 1 vezes log de 0,2. Mais 0 vezes log de 0,4. E, finalmente, mais, que tem um mais aqui, ó, mais 0 vezes log de 0. Isso. Aí, após, se você fizer esse cálculo, eu devo fechar aqui direitinho, vai dar... deu esse valor aqui. Então, ali, ó, esse é o seu erro. Idealmente é 0, você gostaria de 0. Então, você vai agora corrigir aqueles Ws que te fez chegar nesse resultado, ok? Então, vamos lá. Tá aqui, entrou a imagem com os pixels, né? Você propagou de acordo com os Ws que você tem um HX ao final. Tem esse predito. Aí o resultado deveria ser 1, 0, porque é a imagem de um cachorro. Então, agora eu tenho que corrigir, né? Se você calcular lá, vai dar 1 vezes log de 0,3 mais 0 vezes log de 0,6 menos isso, tá? Dá 52. Você tem que ajustar agora de acordo com esse número. Como que a gente faz isso? Uma forma você tem uma função que gerou isso. Então, o que gerou isso foi de acordo com os Ws. Né? Essa função, ela recebe os Ws. Você calcula o gradiente dessa função em relação aos Ws. Que aí você vai ver o quanto que ela decai ou não de acordo com um determinado valor de W. E aí você retorna fazendo a correção de acordo com esse erro. Esse é o passo que a gente chama de backpropagation. Tá? Aqui, ó, L é a derivada de L em relação aos Ws. Ok? Quando você segue essa direção onde que ela está decaindo, né, você pode fazer isso usando o gradiente descendente estocástico. Eventualmente, você pode chegar no mínimo, no valor mínimo, que é onde que você vai errar menos. E aí você corrigiu todos os seus Ws.
Essa é a parte que aconteceu o treinamento daquela rede neural, ok? Essa rede que eu mostrei, ela é bem simples, só tem uma camada, aquele no início lá, mas você pode colocar o número de camadas que você quiser, né? Essa aqui, por exemplo, tem 2. E aí é uma composição de função, né? O que é o seu HX? Seu HX vai ser o G1 do X, né? Aqui é o X, aqui é o G1, depois aqui tem o G2, olha lá, G2 de quem? Do G1, que é a função do X. E assim, você pode ir fazendo isso, né? A ResNet, que é uma das maiores, tem hoje 150 camadas. Tá? Ok. Acontece que a gente está trabalhando com imagem. E a imagem, ela tem uma propriedade importantíssima, que é a relação temporal, não. Relação espacial entre os pixels. Por exemplo, esse pixel aqui, ó, ele se relaciona de forma completamente diferente do que esse desse. Porque, notem bem, aqui está no olho, aqui está, sei lá, na bochecha, se é que tem bochecha. E aqui está na língua, todos os dois estão na língua, tá vendo? Podia ter um aqui, ó, e outro fora. Então, aqui está no cachorro e aqui está fora do cachorro. Né? Essa relação é importantíssima para você definir qual que é o tipo do objeto, por exemplo, reconhecer, né? A gente poderia fazer essa relação aqui, mas esse negócio ia ficar complicado. Então, a forma de fazer isso é usando as redes convolucionais. Quem já ouviu esse nome em algum momento? Quem não ouviu, provavelmente teve aí os últimos 4 anos abduzido, né? Assim, não estava na Terra. O que é uma rede convolucional? Ela é uma rede neural onde as camadas, né, as multicamadas que a gente tem lá, elas vão realizar operações de convolução. E o que é essa? Aqui é um exemplo. Tá? Recebeu um 3 aqui, uma imagem de um 3, tem uma camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas, 5 camadas, 6 camadas. E aí ela... Só que a diferença aqui é que você tem esses quadradinhos aqui que estão representando as convoluções, né? E o que é uma convolução? Oi? É isso aqui, ó. Essa fórmula complicada aí. Não é tão complicada, tá? Imagina que você tem uma função f e uma função h. E você quer, de alguma maneira, comparar a similaridade entre essas duas funções. Você pode fazer isso usando uma convolução. Esse cálculo aqui. Vou mostrar para vocês aqui, vou fazer uma na mão. Por exemplo, vamos supor que a sua função f seja... Como que eu tiro esse cara daqui? Sua função f seja essa aqui, e a sua função... Não, desculpa. Aqui é o seu h, e aqui, essa aqui é a sua função f. Tá? Esse quadrado aqui, ó. Então, se você olhar lá na fórmula, com que isso é feito. Eu pego a minha função h, faço uma rotação 180 nela, por causa disso aqui, né, desses caras aqui. Tá? E aí você tem agora esse valor aqui. Então, eu coloco, por exemplo, vou calcular, quando eu convoluo com todos os pixels. Tá? Então, eu só vou fazer para esse pixel aqui, ó, esse valor 2 aqui, tá? Então, vamos lá. Você vê que, como eu estou na borda, tá? Esses valores aqui da minha H não tem gente para multiplicar. Aqui, ó, tem que multiplicar o H pelo F. Tá? Aí, tem várias formas de resolver isso. Uma das mais simples é eu completo aqui, ó, com zeros. Tudo bem? Tem outras formas também, tá? Eu vou fazer essa aqui, fica mais simples de calcular. Então, vai ser assim, ó. 1 vezes... Aqui tem 0, 0, 0, 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 1 vezes 0. 2... Aí vai lá. 1 vezes 2 mais... 2 vezes 2. Aí, menos 1 vezes 0. Menos 1 vezes 0. Mais menos 1 vezes 2. Mais 1 vezes 1. Então, fica 2, 4, menos 2, mais 1.
né? Então, deu 5. Então, esse valor aqui é 5. Ok? Aí eu vou e movo esse quadradinho aqui, ó, movo ele uma vez. Você pode mover 2, pode mover 3, tanto que você quiser, tá? Aqui eu vou mover uma. Aí você move ele uma, ele vem para cá, ó. Não, fiz errado aqui. E agora, como que eu faço? Borracha, aqui, ó. Aí, legal. Aqui, ó. Eu vou mover uma aqui, então ele vem para cá, ó. Já ia fazer errado de novo. Aqui, ó. E agora eu estou calculando desse 2 aqui, tá vendo? E aí você vai fazendo isso para todos os pixels, tá? O que aconteceu? Acontece que quando eu fiz essa operação, vocês viram que eu dei o valor lá do H, né? Eu falei ali, ó, 1, menos 1, menos 1, 1, 2, menos 1, 1, 1, 1. De onde que eu tirei isso? Não sei lá, eu tirei do bolso, tá? Mas esses valores são importantes. Então, é aí que entra o aprendizado. Quais valores você deveria calcular? Está aparecendo um negócio ali, né? Sumiu. Aí. Quais valores você deveria, por exemplo, usar no W aqui para reconhecer que aquela imagem é de um cachorro ou é de um gato, tá? Então, é aí que entram as redes convolucionais. Tá? Aquele processo de backpropagation que eu fiz na rede neural, eu vou fazer de novo, só que agora eu vou ajustar os Ws das convoluções aqui, tá? Desses filtros. Tá? Então, vamos lá, vou fazer aqui uma rede convolucional com vocês. Tá? Esse aqui vocês também podem usar lá para tentar em casa. Qual que é a ideia? Eu vou ter um modelo, tá? Que eu consigo dar uma imagem, aí eu chamo essa função predict aqui, e aí ele dá uma lista, tá? Nesse caso aqui, é um modelo para reconhecer dígitos. Tenta me dar uma lista, ó. Esse aqui, a probabilidade de ser 0, tá vendo que é bem pequena? É elevado a 10 elevado a menos 11. Menos 14, também é quase 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Ó, aqui está 1 praticamente, tá vendo? 0 e 0. Então, vamos ver que número que é esse. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu dou um in show, era o 7. Ok? Então, a gente vai fazer uma rede para fazer isso, para gerar isso aqui. Para fazer o treinamento, a gente precisa de uma base, né, de treinamento. Eu vou usar a MNIST lá. 60 mil imagens de treino, 10 mil imagens de teste. Ótimo. Como que vai ser a nossa rede neural? Ela vai ser assim. Eu vou ter 20 filtros aqui, de convolução 5 por 5. Eu vou andar 2, né? Lembra que eu andei um só? Eu posso andar 2 pixels. Então, eu vou andar 2 pixels toda hora no X e 2 pixels no Y. Por isso que ela é stride de 2 aqui. Depois eu vou fazer mais convolução, só que agora eu vou fazer 50, 5 por 5. Faço outro stride. E aí, vou ter aqui já é aquela rede neural igualzinha que a gente viu antes, com 500 bolinhas daquela aqui. Depois elas estão todas conectadas aqui com mais 10 bolinhas aqui. Por que 10? Porque a gente está tentando reconhecer dígitos de 0 a 9. Então, tem que ter uma bolinha para cada um. Ok? Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Agora olha só. Então, olha aqui, ó. Olha lá, 25 por 5. Então, aqui eu falei que o meu modelo, né, o modelo sequencial, lá isso aqui é usando Keras. Aí, ó, convolução, ReLU e o pooling. O pooling eu vou explicar rapidinho. Então, é legal. Adicionei uma camada.
qual que é o tipo da camada? Convolução 2D. São 20 filtros, 5 por 5. Tá vendo? Qual que é o input? É uma imagem 28 por 28. Porque esse é a resolução da minha imagem. Ok? Depois, olha, lembra da função de ativação? Aqui, ó, eu adicionei outra aqui, que é a função de ativação ReLU, aquela que a gente viu. E aí eu adiciono aqui mais uma camada de pooling, que essencialmente é uma amostragem após feita a sua convolução. Que aí você diminui um pouquinho os seus filtros, tá? Acabou? Não. Por quê? Porque eu falei que a gente ia ter lá outra camadinha aqui de 50, 5 por 5. Então, aqui, ó, outra camada, convolução 2D, 50, 5 por 5. Ao final, outra ReLU, depois outro pooling. Acabou? Não. De novo, tem uma camada aqui no final. Então, 500 neurônios, né? 500 valores, aquelas bolinhas. Então, eu coloco todo mundo, né? Porque as convoluções são estruturas de 2 dimensões. Agora eu vou ligar todo mundo em todos os outros bolinhas que eu tenho. Então eu tenho que pegar esse 2D e colocar ele linear. Essa parte de flatten aqui. Tá? Aí agora eu adiciono 500 neurônios. E ativação ReLU de novo. Finalmente, mais uma, com 10 por causa do número de classes. E a função de ativação, agora eu coloco uma função diferente, que é a softmax. Por quê? Porque o que a softmax faz? Olha aqui. Imagine que você tem um y2, 1 e 0,1. Ele transforma isso em probabilidades. Olha lá, 0,7, 0,2, 0,1. Você soma aqui, dá 1. Tá? Então, ele vai pegar o resultado aqui, aplicar e, no fim, você vai ter 0,9 ou 0,8, né? Ok? Quando você termina, aí você pode pedir para olhar lá a sua estrutura da sua rede. O resultado que você tem ao final é isso aqui, ó, 1.256.080 Ws que devem ser calculados. Tá? E olha que é uma rede super pequenininha. Mas quando você faz o treinamento dela, o resultado que você tem aqui é, isso aqui é a taxa de acerto, ó, 99%. Tá? Aqui. Ok, fecha parênteses. Agora a gente volta nas GANs. Eu falei que tanto o gerador quanto o discriminador lá são redes neurais. Tá? Então, agora a gente vai implementar essa estrutura aí, tá? Usando o conhecimento que vocês agora têm de redes neurais, né, e convolucionais. Vamos lá. Então, o primeiro passo... E sim, como que a gente vai fazer o treinamento? A gente vai fazer o treinamento assim, ó. Primeiro, depois que a gente construir essa estrutura, a gente vai travar o gerador e treinar o discriminador, para ele ficar craque em saber se a imagem é real ou não. Tá? Depois eu travo o discriminador e começo a treinar o gerador, para ele ficar craque em gerar imagens não reais, mas muito próximas das imagens reais. Então, você vê que eles ficam brigando entre eles. Enquanto um tenta ficar cada vez melhor em detectar que o outro está fazendo uma imagem falsa, o outro fica tentando melhorar e gerar uma imagem cada vez mais difícil para o discriminador identificar que ela é falsa. Então, aqui, ó, olha lá, tá vendo por que eu precisava abrir o parênteses? Olha o gerador aqui, ó. Mesma coisa, lá, um modelo sequencial, e aqui eu estou colocando as camadas lá, tá vendo? As de ativações, tem um monte de camada aqui, ó. Ok? O discriminador, mesma coisa, outra rede neural, olha lá, um modelo sequencial, várias camadas, ok? E aí agora aqui, o que eu faço? Eu crio a GAN, né? Baseado nas minhas duas redes neurais. O primeiro passo
é criar elas. Então, eu guardo o discriminator aqui, a lá build discriminator, usando a função anterior. Estou falando que ele vai usar a função de perda aqui, binary cross entropy, o otimizador estou falando e tudo mais, igual a gente fez no outro. Agora eu crio o gerador. Crio o gerador. Aí, olha só que interessante. Agora, o que vai acontecer? Ó? O gerador ele recebe um Z. Aí, a partir desse Z, ele vai gerar uma imagem. Essa imagem vai ir para onde? Vai para o discriminador, que vai falar se a imagem é válida ou não, se ela é real ou se ela é falsa. Tá? E aqui eu estou desligando o discriminador, porque ele não deixando os pesos dele serem ajustados, porque agora ele vai fazer parte do modelo final, que é esse modelo aqui. Ó. Ok? Então, olha só, voltando aqui, ó, o modelo final ele recebe o Z e a validade dele. O Z quem que é? É uma imagem gerada, é um valor aleatório aqui, tá? Que o gerador usa para gerar a imagem e o discriminador vai pegar aquela imagem para ver se é fake. E aí o resultado final ele vai usar. Ele falou que é fake e era fake, ou ele falou que era real e não era real. Tá? Vamos lá no treinamento. Aqui, ó, a primeira etapa é treinar o discriminador. Então, cadê? Aqui, ó. Aqui, tá aqui, ó. Aqui eu estou gerando o ruído, tá? E as imagens. Aqui só estou preparando, na verdade, as imagens, tá? E o ruído para mandar para o gerador. E aí eu peço, dou o ruído e ele vai gerar um monte de imagens para o discriminador classificar. Aí aqui eu dou as imagens reais. Aqui imagens, tá vendo? Reais. E aí eu vou ter uma perda. Depois eu dou as imagens fakes, né? Que não são reais. Vou ter outra perda. Faço uma ponderação dessas duas perdas e agora eu treino o GAN, que é esse combined aqui, é a combinação do gerador e o discriminador. Ok? Aí aqui alguns exemplos. Veja só, isso aqui ó, foi quando tudo começou. Tá? Você vê que quando eu comecei o treinamento, lá na época 0, tá? Eu pedi algumas imagens que o gerador conseguia gerar. Falei, ó, me dá algumas imagens aí que você sabe gerar. O que ele me retornou? Ruído. Olha lá, tudo ruído. Ó. Tá? E essa aqui eu parei, eu não fiz muitos treinamentos, não, mas isso aqui eu acho que é da época 24.000. Olha lá, ele já está começando a gerar 9, 3, 6, 0. Ok? E aqui, né, é a evolução, né, do gerador, né, quando ele foi aprendendo. Então, qual que é a ideia? Ele vai ficando cada vez melhor em enganar o discriminador. Ok? Bom, então, por que eu mostrei isso, né, além da parte de face, né, para gerar imagens sintéticas, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer é transferir textura. Nesse caso aqui, esse algoritmo aqui, esse artigo, qual que é a ideia dele? Ele pega uma imagem, dessa imagem ele extrai a pose, que é basicamente o esqueleto, a pose da pessoa, e aí ele vai usar essa pose e essa imagem para tentar treinar um gerador que, usando uma determinada pose, gera uma imagem com aquela pose. Só que é uma imagem plausível, que ela seja cada vez mais realística. Aí você vê que o processo é bem parecido. Aqui, ó, tem um gerador aqui, e aqui eu tenho um discriminador, tá vendo? Ele vai ver se a imagem é fake ou se ela é real. Então, e esse aqui vai ficar tentando gerar a imagem cada vez mais
próxima de uma imagem real, usando aquela pose do esqueleto que você pegou, ok? Para que isso serve? Serve para, uma vez que você tem uma imagem agora, né, de uma pessoa dançando, né, você pode extrair o esqueleto e pedir o esqueleto para pegar essa imagem dessa pessoa aqui, ó, e colocar na mesma pose dessa aqui, e gerar como se a pessoa tivesse dançado como a outra dançou. Então, aqui é o vídeo, né, dos autores. Okay? Então, aqui é a pessoa que tem o movimento, e essa moça vai receber o movimento. E ela está vendo aqui. Ela não está fazendo ela nunca fez esse movimento antes, tá? Ela está sendo gerada, isso é a imagem gerada, a partir dessa imagem, desse esqueleto aqui, ó. Ainda tem alguns problemas, tá? Eu vou dar um zoom aqui. Por que ela parou? Ah, aqui, ó. Nossa, eu vou ter que ser preciso aqui para... Vocês viram que a imagem dela estava com algumas distorções, assim, de vez em quando aconteciam umas coisas esquisitas, né? Ok, legal isso, né? Você pode fazer outra forma também. Esse é um trabalho recente, né? Chama Vídeo. Você pode agora fazer assim, usar representações intermediárias para gerar né, outras imagens. Então, por exemplo, aqui, essa moça aqui, ó, ela está... quando eu dou zoom, o negócio pausa. Essa aqui é a representação intermediária dela. Você tem outra pessoa aqui, e aí você consegue fazer com que essa pessoa faça exatamente esses movimentos daqui, tirado dessa pessoa. Tá vendo? E aí pode fazer com movimento também. Então, aqui essa moça aqui está dançando, esse é o esqueleto dela. E aí, usando esse esqueleto, você gera a mesma pose para essa outra moça aqui, que nunca fez essa pose antes. Ok? Legal, né? Mas, assim, isso aqui essa imagem, ela não existe. Eu nunca fiz essa pose antes. Então, isso aqui é usando a vídeo para gerar uma imagem minha. Você vê que alguns problemas, né? Tá vendo aqui, ó? O meu braço não ficou muito bem gerado. Tá? Mas tem um problema pior do que esse. Que é o seguinte, o que esses algoritmos estão aprendendo a fazer? Eles estão transferindo textura, correto? E aí o que acontece quando você tem duas pessoas diferentes? Você tem pessoas diferentes, né? Você pode ter uma pessoa mais baixa e uma pessoa mais alta. A estrutura da pessoa pode, em geral, é diferente, né? Aquela história de que cada ser humano é único, e é verdade mesmo, né? Por dentro e por fora, tá? Então, quando você pega e faz uma base de treinamento, treina lá e pede para fazer essa transferência, o resultado pode ser como esse aqui. Esse aqui é o Tiago, um aluno de doutorado que trabalha nesse projeto. Essa aqui é a fonte do movimento. A gente foi transferir o movimento dela para ele e o resultado foi esse aqui. Então, qual que é o problema com essas abordagens? O principal problema é que eles têm feito uma transferência. Assim, o resultado é impressionante, tá, gente? Assim, isso é um algoritmo de aprendizado que está aprendendo a gerar imagens a partir de imagens, tá? É realmente impressionante. Mas, quando a gente quer transferir movimento e textura, aí a gente tem que considerar outras coisas. Esse aqui é o trabalho de doutorado do Tiago, né, em cooperação aqui com esse aqui é o Tiago e esse aqui é o Renato. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? É a seguinte, a gente vai transferir movimento sim,
mas a gente vai considerar a estrutura tridimensional da pessoa, bem como as restrições do movimento. Então, se você está encostando a sua mão aqui e o seu pé tem que ficar nessa posição, então, quando eu transferir, isso vai ter que acontecer. Pode ser que isso não é possível. Você vai ter que ajustar a pose da pessoa. Imagina que aqui é o João. O João é mais alto que o Tiago. Dependendo da posição do João aqui, para o Tiago, o João consegue encostar aqui tranquilamente. Mas o Tiago não consegue, porque ele é menor. Então, ele pode estar a uma distância do cone que ele não consegue fazer exatamente o mesmo movimento do João. Então, ele vai ter que inclinar um pouquinho mais. Então, qual que é a metodologia que ele vem desenvolvendo atualmente? Assim, você tem aqui o Tiago, né, que vai receber o movimento. E aqui está o vídeo, né, de onde que tem o movimento. Então, está lá o João fazendo o movimento, a gente estima a estrutura tridimensional, bem como, né, a pose. Agora, a gente transfere para o Tiago. Espera aí que ficou um negocinho vermelhinho, eu tenho que tirar dali. Aí, é importante que não só as restrições tridimensionais de textura sejam obedecidas, mas também as de movimento, né? Olha lá, a mão do Tiago vai encostar ali. Por quê? Porque quem fez o movimento também encostou. Só lembrando que o Tiago nunca fez esse movimento, tá? Isso é tudo gerado, né? Manipulação de imagem, tá? Então, com isso, a gente consegue fazer a transferência de movimento sem fazer a transferência de movimento, considerando todas as restrições do movimento, a textura e a informação 3D. Tá? E o resultado que a gente tem é esse aqui. Tá a musiquinha aqui. Legal. Essa pessoa aqui nunca fez nunca fez o movimento, tá? Acabou, gente. Eu errei completamente o tempo aqui.